Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Missionando, esse podcast produzido pela APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Eu sou a Fernanda Varela, passei 2 semaninhas longe aqui das gravações do podcast, mas graças a Deus já estou de volta, muito feliz em poder compartilhar com você mais uma porção da rica e poderosa palavra dele. E hoje, como eu já adiantei aqui, nós teremos mais uma devocional missionária, devocional sobre a nossa trajetória como cristãos e mais do que isso, como obreiros ativos, na expansão do reino de Deus aqui na Terra. Gente, nosso papo de hoje aqui no Missionando vai ser sobre um assunto que permeia a vida de todo ser humano do mundo, sejam em situações isoladas ou por um longo período de tempo. O tema da nossa conversa de hoje, ele faz ainda mais parte da trajetória do próprio cristão, que vive num mundo cada vez mais contrário à fé na palavra de Deus e que milita constantemente contra os filhos do Senhor, contra a igreja. Apesar de ser algo que o Senhor Jesus Cristo já nos alertava claramente na palavra, lá em João 16:33, nós ainda o enfrentamos com muita rebeldia e resistência, sem enxergar esse algo como oportunidade para crescimento, fortalecimento da fé e principalmente do cumprimento do chamado que recebemos do Senhor para testemunharmos da sua graça ao mundo. Eu estou falando sobre o sofrimento. E é sobre essa pauta que eu gostaria de verdade de conversar com você hoje abertamente nesse episódio. A pauta sobre o chamado ministerial e o sofrimento do cristão. Bom, pessoal, a conversa de hoje ela é um tanto quanto pessoal para mim, porque esse assunto tem rodeado meus pensamentos e reflexões acerca da nossa fé em Cristo e principalmente sobre a relação do sofrimento com o nosso chamado ao ministério. Contando para vocês a minha experiência quanto a este assunto do sofrimento, eu já contei em alguns episódios aqui no podcast sobre o momento do meu chamado, o dia em que o Senhor mudou por completo tudo o que eu pensava, que sabia e queria para minha vida futura. Eu estava com 19 anos na época, na metade do meu curso de jornalismo, e eu vivia normalmente a rotina da igreja que eu levava desde que eu era bebê. Eu sempre fui bastante envolvida nas coisas do Senhor, ministério infantil, EBD, como professora, coordenação de escola bíblica de férias, grupo de louvor, várias coisas. E apesar de sempre me sentir extremamente feliz com os trabalhos que a gente realizava lá na igreja e de amar a Jesus, foi só depois de 2 anos bastante intensos internamente que eu percebi a beleza e a importância do sofrimento na vida de um vocacionado. E, na verdade, a importância do sofrimento na trajetória de qualquer cristão que é chamado por Deus para ser dele, para que essa pessoa que foi chamada conheça de fato ao Senhor e cumpra o ministério que Deus concedeu a ela aqui na Terra. Eu vou te contar algo um pouco engraçado sobre essa minha trajetória. Quando eu recebi o chamado no dia 18 de abril de 2018, eu senti no dia seguinte que a minha vida espiritual tinha mudado completamente. Era como se eu estivesse num nível espiritual antes daquele dia 18 e agora, depois do incômodo do Senhor e da ação milagrosa dele em várias coisas para que a minha vida enveredasse totalmente para esse novo caminho, é como se esse meu nível espiritual tivesse subido uns 3 andares, uns 3 pontinhos, sabe? Eu senti no coração uma alegria tão grande, um pertencimento a Deus tão grande. Não que antes eu me sentisse distante dele, mas a sensação naquele momento era quase como um superpoder tomando forma em todo o meu coração e mente. Eu me sentia totalmente tomada por uma linda e poderosa convicção de propósito.
Eu não queria mais nada na vida senão servir a Deus no ministério missionário. E isso continua até hoje. Mas mal eu sabia o que me aguardava depois daquele dia 18. Eu conto isso porque eu não sei você, meu irmão ou irmã que me ouve, mas eu, naquela época, eu pensava de verdade que todos os meus dilemas, dúvidas e sofrimentos tinham terminado a partir do chamado. Eu pensei algo mais ou menos assim: nossa, Deus me chamou para ser missionária. Ele me transformou completamente, ele mudou tudo na minha vida, tudo que eu quero, todo o meu ser tá tudo mudando. Isso é muito incrível. Nossa, isso é muito especial. Eu tô entrando num novo nível espiritual. Era mais ou menos esse o pensamento que eu estava tendo naquele momento. Era como se o chamado, junto do chamado, viesse uma capa anti-sofrimento que me faria forte e plenamente feliz, como eu estava me sentindo ali naquele momento, para o resto dos meus dias. Hoje, relembrando, eu vejo o quanto eu era imatura, o quanto eu era arrogante, porque eu pensava ter entrado em um nível superior da vida cristã, num lugar tão superior onde o sofrimento não me abateria. Eu realmente acreditava que aquele seria um momento mais especial e único da minha existência, da minha vida espiritual. E de fato foi, mas não como eu estava imaginando. Poucas semanas depois de eu ter recebido o chamado missionário, desafios começaram a chegar até mim, por meio de irmãos que vinham conversar, amigos que vinham me contar algumas coisas. E quando eu digo chegar, foi exatamente assim, foi de forma literal. Chegou até mim, veio até mim. E eu estava pensando constantemente só na viagem missionária para a África, que seria a realização do meu sonho de adolescência e que estava para acontecer. E eu estava naquele momento muito animada, planejando tudo, organizando bazares, vendas para arrecadar os recursos, vendo os milagres do Senhor acontecerem constantemente, contando com o apoio, a oração dos amigos, de igrejas, de parceiros e ficando cada dia mais envolvida no mundo missionário da igreja. E tava uma delícia, era uma beleza isso para mim. Mas foi exatamente nesse meio tempo que o Senhor começou a me mostrar, a literalmente colocar na minha frente para eu enxergar quanto trabalho tinha a ser feito aqui mesmo, dentro da minha igreja e dentro da minha própria casa. No meio de tanta euforia, oração, engajamento, Deus foi abrindo os meus cegos olhos, tão voltados para mim mesma, para a vida e a alma de pessoas que eu amava muito, que faziam parte do meu círculo de amizades, mas que estavam sofrendo de maneiras profundas, algumas anos e anos. E eu nunca havia sequer parado para enxergar nada disso. Foi no meio de toda a animação dessa nova fase que eu recebi pedidos de socorro, pedidos de auxílio, que eu vi e presenciei desabafos angustiados e conheci muitas angústias que pairavam no coração e na mente dos meus irmãos e amigos. E foi tudo assim, de uma vez, como um jarro de água sendo derramado sobre um copinho de plástico vazio. Eu lembro de uma noite em que eu, vendo toda essa situação me cercar muito rapidamente, eu comecei a chorar muito porque eu estava muito tensa e eu virei para minha mãe e eu disse, chorando, falei, mãe, tem muita gente doente, tem muita gente sofrendo e eu nunca vi nada assim, eu não fazia ideia disso. Deus estava me apresentando ao sofrimento naquele momento. O sofrimento da alma do crente, da alma daquele que não teme a Deus ainda. Ambos os sofrimentos são assustadores de se ver, de se perceber, de se ouvir, ainda mais quando você cai de balão sem nenhum tipo de preparo prévio. Foi a partir daquele momento, poucos meses depois do chamado, que absolutamente tudo mudou. Porque além de finalmente abrir os olhos para as dores presentes na vida dos meus irmãos, eu também conheceria face a face o sofrimento espiritual, o sofrimento emocional, mesmo que apenas uma das suas manifestações. Depois de tudo isso, eu fui logo percebendo que o trabalho missionário começa aqui, agora, com os meus irmãos, com a minha família, e mais do que isso. Eu percebi que para a gente cumprir o chamado ministerial de Deus, é preciso passar diretamente e internamente pelo sofrimento. E eu lhe direi o porquê. Como cristãos, nós sabemos que o sofrimento na Terra é algo inerente à nossa vida.
É impossível você ser um cristão chamado por Deus, ser cheio do Espírito Santo, confessar a Cristo em cada detalhe da sua vida, buscar a santidade, fugir de toda a prática e aparência do mal e não sofrer. Sabe por quê? Porque todo filho de Deus está em guerra. Ele está em guerra contra 3 inimigos muito poderosos. O primeiro é Satanás, o inimigo, o enganador, o destruidor, como está escrito em 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós estamos sempre na mira das flechas inflamadas do maligno, como afirma em Efésios 6,16. O inimigo peleja contra cada um de nós, buscando minar, destruir, acabar com a nossa fé em Cristo e destruir assim a igreja do Senhor. O segundo inimigo do cristão é o mundo caído no qual a gente está inserido, o mundo que jaz no maligno, como está afirmado em 1 João 5,19. Nós estamos cercados pelos adversários da igreja e do Senhor Deus, que também guerreiam movidos pelo inimigo que os governa contra cada um de nós. Por isso que há tanta perseguição aos cristãos ao redor do mundo, prisões, chacinas, explosões e atentados contra as igrejas. É por isso que descreditam a nossa fé, fazem piada com aquilo que é santo, e é por isso que nós somos ridicularizados de várias formas por deixarmos de fazer algo que é considerado ao mundo comum, mas que nós sabemos que infringe a palavra de Deus. O mundo caminha na direção totalmente contrária de cada cristão que aqui habita. E quanto mais nós buscamos uma vida de acordo com a palavra e com o caráter do nosso Senhor Jesus, mais nós seremos tentados e importunados por causa disso. Seja como for ou na intensidade que for. E essa batalha, ela vai além do que nós vemos a olho nu, como afirma Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O terceiro inimigo que guerreia contra o cristão é ele mesmo. É você, sou eu e a nossa natureza caída que anseia por fazer o mal e desobedecer. Quando nós somos resgatados por Deus em Cristo Jesus, o Salvador, Ele nos reveste com o seu Espírito Santo, que é quem nos guia até a sua verdade e é quem a planta no nosso coração, para que nós sejamos capazes de servir e buscar ao Senhor todos os dias, pois sem a ação do Espírito, nós não somos nada e não conseguimos nada espiritualmente falando. Contudo, apesar de nós recebermos a nova vida em Cristo e sermos revestidos do novo homem, esse processo de santificação, ele não é imediato, ele é contínuo. Nós ainda não somos plenamente restaurados no coração, pois o pecado e a inclinação pecaminosa ainda habitam em nós. Por isso que Paulo fala bastante nas suas cartas às igrejas sobre a necessidade da oração constante, do fortalecimento mútuo e nos relembra sempre sobre a obra da graça de Jesus. Ele diz aos Colossenses, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E lá em Efésios 4:22, Paulo diz, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Os inimigos da fé são astutos e vorazes. Eles não nos dão descanso. Nós não podemos fraquejar, porque todos nós temos a mesma inclinação de tropeçar em nossas próprias fraquezas e nas provações. Quando nós entendemos que estamos de fato num cenário de guerra espiritual constante, a realidade do sofrimento se torna muito mais palpável. Não há como ser cristão e não sofrer aqui na Terra. Hoje em dia, meus irmãos, nós vemos tantas pessoas que pregam que a vida cristã é um cartão para prosperidade, para uma vida de bênçãos e alegrias, a maioria terrenas. Pessoas que dizem que se você tiver fé, orar, confiar em Deus, Ele vai te honrar com um emprego melhor, com um sucesso na sua carreira, que Ele vai te dar um carro novo, a cura de uma doença e que a sua vida será livre de sofrimento. Isso não poderia estar mais distante da verdade. Claro, o Senhor, Ele pode
trazer tudo isso, e ele traz de verdade inúmeras alegrias e bênçãos para a vida dos seus servos. Mas essas bênçãos não são aquelas que trazem glória e ganho para eles mesmos, mas sim para o próprio Deus, para a glória do nome dele, assim como a nossa dependência total dele, que é o que ele deseja de verdade para a nossa vida. E muitas vezes essa dependência só chega na nossa existência por meio de processos dolorosos aqui na Terra. Se nós somos chamados por Deus para sermos pequenos cristos aqui nesse mundo, testemunhas da sua salvação, essa tarefa requer o sofrimento. Em Lucas 9:23, Jesus diz à multidão que aquele que deseja ser seu seguidor deve negar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e segui-lo. Este seguidor deve abrir mão da sua própria vida. Um pouco antes dessa passagem, Jesus afirma aos seus discípulos que é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. O Filho do Homem é o próprio Jesus. Jesus foi rejeitado, blasfemado, humilhado, escarnecido, cuspido e morto da pior e mais humilhante forma possível. E tudo isso, no entanto, ele sabia e confiava fortemente no grande, lindo e redentivo propósito que fazia com que todas essas coisas que ele passava tivessem um sentido maior. John Bunyan é um célebre autor inglês que escreveu o livro mais lido e publicado do mundo depois da Bíblia, que é O Peregrino. Ele é reconhecido por relatar abertamente sobre as intensas e profundas lutas que um cristão enfrenta ao se dedicar ao ministério da graça de Cristo. No livro O Peregrino, o personagem principal se chama Cristão e ele caminha rumo à cidade celestial após receber o chamado da palavra de Deus. Durante esse processo, esse caminho, conflitos constantes, perigos, desvios, tribulações, o personagem cristão enfrenta uma passagem pelo pântano do desânimo, pelo monte da dificuldade, pelo vale da humilhação e pelo vale da sombra da morte. O C.S. Lewis, que é um outro autor cristão muito famoso, ele escreveu em um dos seus livros da série As Crônicas de Nárnia a história de um garoto chamado Shasta, que é um menino que sofreu a vida inteira nas mãos de um pai adotivo abusivo que o forçava a trabalhar às custas de castigos físicos e que estava disposto a vender o menino como escravo a um importante comerciante que chega na cidade deles um dia, se não fosse a fuga do menino, do Shasta, com o cavalo desse tal senhor importante. E esse cavalo era um cavalo narniano. A partir da união dessa dupla, o C.S. Lewis ele discorre no livro os intensos perigos que o jovem e os seus amigos enfrentaram ao buscarem uma vida na terra livre de Nárnia. São tantos percalços narrados no livro que o garoto, como ele mesmo fala em determinada parte da trama, parece ser a pessoa mais desgraçada do mundo, uma pessoa sem a graça. No entanto, tanto quanto em O Peregrino, quanto em O Cavalo e Seu Menino, que é o livro do C.S. Lewis, nós vemos o sofrimento que cerca a vida dos personagens como um agente de grandes mudanças e preparo para as conquistas e realizações das suas missões. O sofrimento, meus irmãos, é uma oportunidade, mesmo que extremamente doída, dolorosa, para que Deus molde o caráter e o coração dos seus escolhidos, especialmente o que ele separa para o ministério pastoral ou missionário. O sofrimento vivido e sentido na carne, na mente e no espírito dos seus servos é usado pelo próprio Senhor como provação da fé, como refinamento, e disso nasce um lindo e necessário resultado para o cumprimento do chamado de pregar e viver o Evangelho. Veja o texto de Paulo a 2 Coríntios 1, 3-6. Veja o que Paulo diz. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo o encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajamos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós.
A Bíblia de Estudo NVT traz um rico e bonito comentário sobre essa passagem, que fala assim: um dos propósitos do sofrimento é preparar os servos de Cristo para ajudar os outros com simpatia. Paulo não é um pastor frio e distante daqueles a quem ele ministra. Eu não sei que texto poderia se relacionar mais com os propósitos do Senhor Deus, com o sofrimento dos seus obreiros, do que esse. O sofrimento, meu irmão ou minha irmã, produz fortalecimento mútuo e crescimento e bem-estar espiritual da igreja, no campo, seja ele familiar, regional, nacional ou transcultural. Nós somos todos chamados para nos relacionar com pessoas. E essas pessoas possuem marcas de vida, boas e ruins. Elas também têm os seus dilemas, as suas dúvidas, os seus temores. Muitas dessas pessoas vão ser encontradas por nós debaixo de muita tribulação, desespero. Outras podem estar muito bem, mas completamente alheias às coisas de Deus, envoltas em vaidade. Seja como for, o nosso chamado, ele requer relacionamentos intencionais e verdadeiros com pessoas que carecem da glória e do perdão de Deus, assim como nós. Essa, inclusive, o amor pelas pessoas, os relacionamentos, é uma das ferramentas básicas do missionário, que o teólogo Roger Greenway, ele fala lá no livro Ide Fazer Discípulos. Se você quiser conferir mais sobre esse episódio, ele está disponível aqui, é o episódio 6 do Missionando, tá aqui no podcast. Se nós vamos lidar e nos relacionar com pessoas, e mais do que isso, se nós vamos adentrar ao universo desse novo indivíduo, seja na sua realidade, nos seus medos, nas suas angústias, na sua cultura, nós precisaremos de doses altas de humildade, sinceridade e, principalmente, dependência do Santo Espírito de Deus, que é quem opera todas as mudanças no nosso coração e mente, que são tão caídos e necessitados quanto os do nosso irmão, a quem nós estamos servindo. Os sofrimentos que Deus nos permite viver e envia ativamente de forma a cumprir os seus propósitos em nossa existência, esses sofrimentos nos tornam cada dia mais esse tipo de pessoa, humilde, arrependida e constantemente dependente do seu Salvador, o Senhor Jesus. E quando passamos pelas experiências do sofrimento em Cristo, o nosso coração, com certeza, experimenta fortalecimento e encorajamento divino que nos leva a amar os que sofrem, a sofrermos com eles, levando assim incentivo genuíno e fortalecimento do próximo. Pensando em tudo isso, meu querido irmão ou irmã, eu o incentivo não a buscar o sofrimento, caso sua vida esteja estável ou alegre em todas as áreas atualmente nesse momento. Se você está em uma fase de bonança, alegre-se, regozije-se em Deus, agradeça imensamente e intensifique os seus momentos com Ele, para que você esteja devidamente preparado quando as provações chegarem. Porque, como nós vimos no início, os verdadeiros filhos e servos do Senhor Deus serão tentados e sofrerão sim aqui nessa terra. Mas se você que está me ouvindo, irmão ou irmã, está enfrentando as mais terríveis provações, sejam elas quais forem, por amor a Cristo e por envolvimento ativo na vida devocional e ministerial, eu espero que esse episódio o leve a se regozijar também. Assim como Paulo falou em 2 Coríntios 12:10, quando ele informa aos leitores sobre o espinho na carne enviado por Deus para que ele não se tornasse arrogante, algo que trazia a ele profundo sofrimento. Paulo diz assim: por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Deus opera diretamente nas provações e sofrimentos que permite em nossa vida. Se Ele concedeu a você um ministério, se Ele te chamou para ser um vocacionado às missões ou ao trabalho pastoral, ou se simplesmente Ele tem lhe chamado a ser um cristão ativo e genuíno, não apenas um frequentador de igreja, saiba que o sofrimento é algo que marcará, sim, a sua trajetória.
Eu não sei como, não sei o que, não sei quando e nem por quanto tempo, mas o sofrimento chega sim até nós. E louvado seja o santo e bendito Deus por isso. Eu afirmo de coração, pessoal, que se não fosse o Senhor me quebrantar por meio do sofrimento emocional e espiritual após o chamado missionário, eu com certeza não o teria conhecido de fato e de verdade, e eu continuaria alheia, distante aos sofrimentos dos meus irmãos, olhando e confiando apenas em mim mesma e nos planos que eu mesma queria realizar na minha vida. Se você sofre, sofra em Cristo e por Cristo. Busque-o mesmo em meio às tormentas, dúvidas ou até mesmo o silêncio de Deus. Aumente a sua devoção nesse período. O nosso coração, ele tende a se rebelar completamente contra Deus e a se afastar quando as coisas não saem do jeito que a gente deseja. Faça o contrário. Leia mais a palavra todos os dias, ativamente. Ore a cada momento, busque intimidade com o Senhor, porque o sofrimento é tempo de oportunidade que Deus está abrindo exatamente para isso, para que você o conheça de verdade. Mantenha-se ativo na obra do reino. O seu sofrimento não pode desanimar você ou fazer você pensar que você deve abandonar o chamado. Não! O sofrimento com certeza será usado para tratar o seu coração e gerar fortalecimento para o corpo de Cristo, assim como acontecia com Paulo. Busque então compartilhar suas dores com irmãos que você talvez não conheça ainda, mas que também sofrem de algum modo. Caminhem juntos, compartilhe o Evangelho à medida que você conhece mais e mais profundamente o Senhor Jesus. E não se esqueça, o seu trabalho começa já. Se Deus te chamou para servi-lo em terras distantes e você ainda não chegou até o seu destino, saiba que há um processo de estágio que o Senhor usa para te preparar. O sofrimento faz parte disso. Por isso, em meio às provações, não desanime, mas se fortaleça no Senhor. Como reflexão a tudo que nós conversamos aqui hoje, meus irmãos, eu deixo a vocês uma sugestão de leitura para a semana de cada um de vocês. Nós sabemos que há muitos sofrimentos que atacam o nosso caminho, ainda mais quando o Senhor nos escolhe para sermos obreiros na expansão do seu reino. As lutas do ministério, elas são árduas e sozinho nós não conseguimos nada. É preciso falar de sofrimento. É preciso ter em mente que ele sobrevirá sim sobre a nossa vida. Mas é preciso entender também que ele é instrumento regido, enviado e controlado pelo Senhor para fins e para um propósito, para refinamento e fortalecimento dos seus filhos. Ele é um meio que Deus usa muitas vezes para cumprir seus propósitos na nossa vida. E o primeiro deles, sem dúvida, é nos tornar co-participantes dos sofrimentos do seu Filho Jesus, o nosso Mestre, e nos fazer tê-lo como nossa única fonte de contentamento e salvação. Quem sentiu isso na pele, como inúmeros outros personagens bíblicos, e escreveu bastante sobre isso, foi Davi, o servo segundo o coração de Deus, escolhido para ser nada mais nada menos do que o maior rei de Israel e o precursor de Jesus Cristo. Davi enfrentou inúmeros obstáculos antes de ser coroado rei e cumprir o seu chamado de Deus. Depois de coroado, ele ainda passou por intensas provações, tentações, consequências dos seus pecados e uma série de situações tristíssimas que abalaram o seu interior e a sua fé de formas profundas. No entanto, ele continuava sempre voltado para Deus, buscando seu socorro no Senhor. Pensando nisso, eu deixo para você uma reflexão no Salmo 13, que é um salmo escrito por Davi. E enquanto você estiver lendo e meditando nesse salmo, fica aqui a minha pergunta. O que você pode aprender sobre fé e sofrimento por meio do Salmo 13, escrito por Davi? E
E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui. Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a questão do sofrimento e o chamado, ministerial. Espero que você tenha sido abençoado, que você saia desse episódio mais fortalecido, indo para a palavra de Deus e buscando o seu conforto, auxílio e refúgio sempre no Senhor. Esse foi mais um podcast Missionando, uma produção da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, Departamento de Comunicação da APMT. E a gente te convida também a participar ativamente com a gente lá nas redes sociais, onde você encontra sempre vários conteúdos sobre missões e sobre o trabalho que é desenvolvido pelos missionários da IPB ao redor do Brasil e do mundo. Que Deus te abençoe muito, que você sempre permaneça firme, não importa se o momento é de bonança ou de tempestade. Que o Senhor seja o seu Redentor, o seu Salvador e que sua vida esteja sempre nas mãos dele. Amém? Deus te abençoe e até a próxima! E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.